Realmente a luz amarela está acesa no mundo, em função da alta do preço do barril de petróleo novamente. A commodity ontem chegou a ser negociada a $81 o barril, o Brent, referência da Petrobras. E a alta nesse curto mês de outubro já chega a quase 13%. Olha que nós estamos no dia 8 de outubro e a gente ainda vai ter que conviver com a alta de hoje, porque a tensão está escalando e o preço do barril de petróleo também, com essas ameaças de que refinarias poderão ser atacadas lá no Oriente Médio, em especial um ataque aí, entre aspas, que poderia ocorrer ao Irã. Mas enfim, enquanto o seu lobo não vem e a temperatura da guerra não baixa, nós temos que ficar atentos, porque o mundo estava passando por um processo de diminuição das taxas de juros, em especial nos Estados Unidos, na zona do euro, no Reino Unido, e agora lá nos Estados Unidos, a expectativa é de que na próxima reunião do Copom, as taxas, o Copom de lá, que chama FONC, as taxas sejam mantidas em função da disparada do preço do barril de petróleo. E aqui, a Selic, que deve ser aumentada em 0,5 ponto percentual, pode, inclusive, sofrer um arroxo maior. A Selic terminal estava sendo projetada em torno de 12,5%, 13% para janeiro, mas diante das condições de temperatura e pressão, pode ser que o arroxo seja maior. E por causa disso, nós vamos ter que tocar num assunto extremamente delicado, porque ele não envolve só a economia, ele envolve decisões políticas. A alta da Selic reacendeu o debate dos bancos com o governo sobre o teto de juros cobrado nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Dessa vez, a discussão vem com mais força e as instituições financeiras cobram nos bastidores uma elevação das taxas. Até aqui, o corte no teto vinha acontecendo sob o argumento de que a Selic estava em queda. Mas agora, a FEBRABAN e a Associação Brasileira dos Bancos, as duas principais entidades de representação do setor, discutem como encaminhar essa demanda que é politicamente sensível, a de aumentar o teto de juros, o que seria impopular junto a esse público que é grande. O Ministério da Previdência, que determina as regras do consignado, não tem disposição política para elevar o teto. Mas os bancos consideram que a repercussão negativa de um pedido público para que o teto fosse elevado poderia prejudicar a discussão. Só que, quanto menor o spread, menor é a vontade dos bancos em conceder empréstimos. E aí, gente, a coisa fica complicada, porque os aposentados e pensionistas do INSS estão aí acostumados ao uso dessa linha do consignado. E se o banco vai perdendo o interesse em emprestar diante de um juro cada vez menor, isso pode afastar os bancos, o que também seria um tiro no pé do governo. Portanto, é uma discussão sensível, mas que terá que ser colocada na mesa. Desde o início desse processo de corte no teto, foi levado ao governo que o correto seria ajustar com base na taxa futura de juros de 2 anos, já que esse é o prazo médio desse empréstimo. Não é possível estabelecer a taxa de juro no empréstimo baseado na Selic, porque o juro futuro pode estar maior ou menor do que a Selic atual. Vamos ver se o bom senso prevalece. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.